Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Dez e meia, hora oficial de Brasília. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Vamos então saudar você que está nos acompanhando pelas emissoras da Boa Vontade no Brasil, você que está com a gente pela Boa Vontade TV, você no canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos, você pelo aplicativo Boa Vontade Play e você pelo portal boavontade.com. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Mais um quadro Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. O Apocalipse de Jesus não é terror, é chamada à responsabilidade. Com este alerta do irmão Paiva Neto, nós abrimos este espaço criado por ele na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. E você pode tirar as suas dúvidas, compreender o último livro da Bíblia Sagrada. Você pode mandar sempre a sua mensagem 998318195 pelo nosso WhatsApp, DDD 11. Hoje quem responde às dúvidas da audiência é o irmão Rafael Ramalho, pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Deus está presente, irmão Rafael, seja bem-vindo. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É um prazer estarmos juntos para falarmos sobre o Apocalipse de Jesus com base nessa pregação extraordinária do Apocalipse de Jesus para os simples de coração com o irmão Paiva Neto, que você acompanha aqui também na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Bom, vamos começar com a pergunta da Maria de Lourdes Carvalho Xavier. Ela é da cidade de Rio Claro, no interior paulista. Então, ela perguntou o seguinte, ela disse o seguinte: não entendi o versículo 17 do capítulo 2 do Apocalipse de Jesus, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Ao vencedor eu darei do maná escondido, bem como uma pedrinha branca, e sobre ela escrito um nome novo que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E aí, após essa citação do Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, Apocalipse do Cristo, a Maria de Lourdes pergunta assim, irmão Rafael: o que significa essa pedrinha branca e que nome é esse que ninguém conhece? Essa pedrinha branca, ela é um passaporte. Na antiguidade, não tinha esse meio de comunicação tão rápido, ágil como a gente tem hoje, né? Internet, Super Rede Boa Vontade de Comunicação, rádio, televisão, internet chegando em tudo quanto é lugar, as pessoas se comunicavam de uma maneira mais rápida. Só que antigamente precisava de uma espécie de demonstração material, né? Da confiança que aquela pessoa havia sido imbuída, né? Para que ela fosse a determinados lugares, entrasse em determinadas confraternizações, isso bem na antiguidade. Então havia essa pedrinha branca com um nome, com um endereço, isso a gente aprende nas pregações da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E essa pedrinha branca era dada a uma pessoa de confiança e só ela poderia saber, só ela tinha aquele nome e aquela pedra, para que outras pessoas não pudessem se aproveitar, né, das situações e da confiança daquele que lhe entregou a pedra. Então, quando Jesus, no final da carta à igreja em Pérgamo, que é uma igreja que fala muito sobre como a nossa conduta precisa ser muito correta, né? Está falando muito sobre a malversação dos dons espirituais, sobre o mau uso dos poderes que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia. É a carta em que Jesus chama a atenção da igreja em Pérgamo para o perigo daquela história extraordinária de Balaão e Balaque, que o irmão Paiva conta na série Apocalipse de Jesus para os simples de coração, que inclusive você está acompanhando também, né, pela Super Rede Boa Vontade
de comunicação. E aí, ao final, quando Jesus faz todas as advertências nessa igreja, ele diz: ao vencedor, né, ou seja, quem resistir a essa tentação do erro, né, eu darei do maná escondido, que é o alimento para a vida eterna, que são os conhecimentos espirituais, né? O próprio Jesus dá aquilo que nos sustenta a vida, que é esse alimento para a vida eterna. O pão transubstancial que ele nos ensina a pedir na prece do Pai Nosso. Bem como uma pedrinha branca, que é esse passaporte de confiança, e é um passaporte para a verdade de Deus, já nos ensina o irmão presidente pregador da religião divina. É um passaporte que nos garante acesso a um conhecimento que vai nos fazer, como diz o Apocalipse, reis e sacerdotes, ou seja, incorruptíveis, como no próprio livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade. O irmão Paiva fala sobre a relação do ser humano com o poder, onde quer que ele esteja, né? E como tem sido difícil ao longo da história essa relação. E quando Jesus fala sobre essa pedrinha branca, é uma confiança muito grande que ele está dando a quem vence a si próprio, para que possa fazer bom uso dessa autoridade outorgada pelo Cristo de Deus. E nela é escrito um novo nome que ninguém conhece. Essa questão da própria confiança, da proteção, e esse novo nome é o do Cristo de Deus, porque ele vai se apresentando, conforme a gente vai se integrando nele, de forma cada vez mais profunda. Nós vamos o conhecendo melhor, né? E é um nome novo porque é um nome eterno. E como é um nome eterno, à medida que a gente vai ultrapassando as nossas barreiras de espaço e tempo, a gente vai adentrando maior ao conhecimento do que o irmão Paiva proclamou, por exemplo, em 30 de dezembro de 1989, está nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no segundo volume, que será disponibilizado a todos com grande alegria, feito o anúncio na última sexta-feira pelo irmão Paiva Neto, no dia 15 de abril, uma sexta-feira santa. Nele está a proclamação do Cristo ecumênico divino estadista, e a gente tem a oportunidade de, quando vamos nos aprofundando nessa verdade de Deus, conhecendo cada vez melhor esse nome que é eterno, que é Jesus, o Cristo de Deus. Então é esse o sentido da pedrinha branca, desse novo nome que ninguém o conhece, exceto aquele que o recebe. Falando da responsabilidade também pessoal de cada um na administração desses conhecimentos, né? O mérito é muito pessoal, o mérito é muito do que nós fazemos com aquilo que nós recebemos de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Sim, irmão Rafael Ramalho. E a gente também aqui traz a segunda pergunta do quadro de hoje, que vem da Carmen Rodrigues. Ela preferiu não dizer a cidade, mas nós respeitamos esse direito. Carmen, obrigada por ter mandado a sua dúvida aqui pra gente. Então ela dizendo o seguinte: na pregação da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ouvi dizer que o rebanho único de Jesus não foi formado no Evangelho, mas no Apocalipse. Gostaria de entender um pouco mais a respeito disso. Quem poderá fazer parte deste rebanho? Existe uma relação com os 144 mil selados do Apocalipse constante do capítulo 7? Sim, o que a senhora ouviu na pregação da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, foi proferido pelo irmão Zarura em 1º de outubro de 1972, durante a proclamação do Apocalipse de Jesus. Essas informações estão aqui no livro Jesus, o Profeta Divino, que a gente vai ler aqui uma parte dele para a gente entender melhor essa pergunta, que é muito importante. Então, o irmão Paiva ele vai transcrever aqui as palavras do saudoso proclamador da religião divina, que a certa altura diz assim: irmãos e irmãs, o rebanho único não foi formado no evangelho que vocês leram,
mas no Apocalipse que vocês não entenderam, pois, na verdade, já está formado no reino de Deus. Está na visão dos glorificados, é o capítulo Jesus, o Profeta Divino, parte 2, página 43 dessa edição que eu tenho em mãos. E aqui, quando ele diz isso, é porque o Cristo de Deus, no seu Evangelho, segundo João, no capítulo 10º, ele anuncia o rebanho único de Jesus. Quando ele traz aqui o irmão Paiva traz aqui no subtítulo Jesus, o profeta divino, anuncia o rebanho único, diz assim, o próprio Jesus profetiza a formação do rebanho único para um só pastor, que é ele mesmo, como ensina Zarur. Quem tiver dúvida, leia a seguir. Aí vem a transcrição do Santo Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 10, versículos 15 e 16, que é assim, assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. E essa profecia foi anunciada no Evangelho, mas o cumprimento dela está no Apocalipse, como revelou aqui o irmão Alziro Zarur, saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nessas palavras transcritas pelo irmão Paiva, que completa dizendo assim, comenta assim, abrimos aspas na página 44 da edição que eu tenho em mãos. Com estas palavras, Zarur, grande pregador, conceituou a visão dos glorificados, que está lá no capítulo 7º, versículo 9 do Apocalipse de Jesus. Contudo, não teve tempo de vida material para aprofundar esse tema alentador aos que trabalham por reunir neste orbe o rebanho único de Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista. Eis a nossa tarefa. Aí você perguntou se tem relação com os 144 mil selados do Apocalipse. Esses 144 mil são o suprassumo, já diz o irmão Paiva também no livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, nesse ele também fala, é o suprassumo de todos aqueles que têm essa tarefa de reunir a humanidade toda, porque é a humanidade toda, num só rebanho para um só pastor, que é o Cristo de Deus. Aí quem vai fazer parte desse rebanho? São os bons, as boas pessoas, os bons corações de todos os rebanhos humanos. Eles vão fazer parte de um rebanho de Jesus que apacenta a todos com o seu novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Por isso é tão importante a gente entender, novamente cito, o Cristo ecumênico, o divino estadista, proclamado pelo irmão Paiva Neto, que faz com que a gente compreenda que as ideias, as proposições solidárias, ecumênicas, avançadíssimas do Cristo de Deus, regendo as nossas decisões no bem, fazem com que a humanidade inteira seja feliz, a partir da própria identificação com esse amor de que elas também podem fazer parte e sentir, né? E aqui eu vou continuar a leitura, em que ele diz assim: por isso mesmo, por serem os 144 mil uma representação desse suprassumo, né, dos que labutam por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz, por um mundo mais feliz, e não uma multidão de exclusivos, né, salvos. Ele diz assim: por isso mesmo não cabe aqui, por incongruente, uma visão exclusivista acerca do que relata o profeta de Pátimos, o médium do Apocalipse. Esquecem-se alguns de ler e analisar logo em seguida a visão dos glorificados, que é amplíssima. Não disse Zarur que o rebanho único está formado no Apocalipse, que vocês não entenderam? É lá, no céu,
que João Evangelista observa e relata após descrever a selagem dos 144.000 de Israel, que se vê perante uma, aí a citação, grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, trajando vestiduras brancas com palmas nas suas mãos. Revelação de Jesus, capítulo 7, versículo 9. Nada mais, nada menos, multidão, justamente constante da visão dos glorificados, que ocorre, antes de tudo, no céu, no mundo espiritual, para onde devemos elevar o nosso pensamento constantemente para nos inspirarmos a viver essa harmonia aqui, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa vida diária, mostrando que todos os esforços que a gente faz pela união, pelo que é bom para todo mundo, né? Pela solidariedade, nos coloca em sintonia com essa profecia de Jesus no Evangelho, já cumprida no Apocalipse, porque já é uma realização no céu. Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus.